Graças a Deus, agradecemos a Ele mais uma vez. Estamos aqui com lutas, com batalhas, mas na expectativa. É bom você estar em expectativa. Vamos apenas ler um pouquinho aqui de Atos capítulo 4, versículo 29 ao 31. Atos 4, 29 ao 31. Depois estaremos cantando o hino 352, né? Atos 4, 29 ao 31. Diz assim, os apóstolos estavam orando, né? Diz: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém. Vamos cantar esse hino, Obra Santa do Espírito. Depois o irmão Wilder nos dirige uma palavra de oração, um corinho se quiser também, né? Vamos cantar com palmas. É 352. Apagando toda a dor, o Espírito batizando, pois a vida Ele é o Senhor, ninguém detém, é obra santa, ninguém detém, é obra santa, nem Satã nem o mundo todo hão de apagar este ardor, ninguém detém. Esta causa é do Senhor, eis o noivo vem chegando, espalhando suave amor, já se sente o a unção do Salvador, e a noiva ataviada de pureza e esplendor, aguardando entrar nas bodas, por reinar com seu Senhor, ninguém detém.
terra santa, esta causa é do Senhor, mas esta causa é do Senhor. Amém. É do Senhor, então ninguém pode deter. Irmão Wilder, ora, tiver um corinho para cantar. Espírito, enche-me de vida. Senhor Jesus, nosso Deus e Pai, esse momento nós não temos palavra para te agradecer. Então, Senhor, receber nossa oração em um pouco de palavra, Senhor. Entre tuas mãos, esse povo, uma parte da tua noiva que está pronto para te adorar, para te louvar. Nós pedimos, Senhor, para onde nosso coração, nossos lábios, nossas mãos, cada membro que está pronto, Senhor, para contribuir, para te adorar, Senhor. Os músicos, os instrumentos, Senhor, e cada um de nós está em tuas mãos, Senhor. Saber, Senhor, que não podemos fazer nada sem a tua presença. Uma vez, Senhor, nós pedimos para fazer-nos sentir a tua presença, Senhor. Curar cada doença, Senhor. E curar nossas enfermidades uma vez mais. Podemos te agradecer porque nós já curou, Senhor. Obrigado pela curação de cada dor e pelas tuas feridas lá no Calvário para nós, Senhor. Obrigado por isto, Senhor. Nós possuímos com a autoridade do Calvário para caminhar sobre o plano de Satanás. Em nome do Senhor Jesus Cristo,
para anular cada plano de Satanás contra cada filho de Deus nesse momento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Pode assentar, irmãos. Cantemos ainda o 326. Um pendão real vos entregou o rei. Aqui está em sol. 326. Depois o irmão Sedenir quer contar um testemunho. O irmão Jó tem um hino também. Amém. Um pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para o céu, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, em alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer, transformado já os negros batalhões do grande usurpador. Declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, em alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração, é fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Sem temor, por Cristo prontos a sofrer, em alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais e a seu real pendão, os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão, com valor. Amém? Por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Amém? Firme sempre até morrer. Se você ler a história da igreja, se ler as eras da igreja, você vê o que foi firmeza daqueles cristãos, né? Eles se pararam por Deus e não negavam a fé. Estavam ali firmes, né? Que Deus nos dê essa ousadia para enfrentar hoje também. Amém? Irmão Sedenir, tem um testemunho? Pode passar, irmão. Deus abençoe a todos os irmãos. Esse testemunho é para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo e para que cada irmão, a sua fé aumente muito mais do que já tem em seus corações. O nosso pastor, eu já pedi orações diversas vezes. Uma vez eu pedi para uma pessoa que não curava a perna. O pastor orou, logo após a perna cicatrizou, que não cicatrizava com nada. Outra oportunidade, um casal amigo nosso, estava tudo certo a separação. Eu trouxe o nome, foi orado e eles estão a mil maravilhas. Quarta-feira eu trouxe um outro casal que estava decidida a se separar. Foi orado na quarta, na quinta piorou a situação e no terceiro dia estão a mil maravilhas. Isso é para que cada irmão aí creia muito mais na oração do nosso pastor.
E se foi orado e não aconteceu como devia, continue crendo, porque Deus quer fazer muito mais através daquela oração. Se não foi daquela maneira, mas pode ter certeza que Ele está trabalhando para fazer muito mais na sua vida. Deus sempre responde a oração. E outra coisa que para mim tem me ajudado, e eu quero dividir com os irmãos, eu chego aqui porque é Jesus Cristo nos trazendo até aqui. E se Ele nos traz até aqui, não é à toa, é nossa obrigação a partir daquele momento. Eu, no caso, eu converso com Deus, peço para Ele, o Senhor me trouxe até aqui. Eu gostaria de não sair daqui como eu entrei. E que o Senhor use o pregador dessa noite para falar comigo. E eu não saí nenhuma vez daqui que essa pregação que está acontecendo no dia, que Deus não usasse o pregador para falar comigo. E aí é Deus agindo na vida de cada um. Então, eu quero dividir com vocês que seja acrescentado cada vez mais na vida de vocês. Essa é a minha experiência. Que Deus abençoe a cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Isso é verdade, né? Vamos orar pelos ofertantes. E é verdade. Às vezes eu digo para minha esposa assim, às vezes a gente vem para a igreja tão cansado, depende do dia do trabalho, tu vem assim que parece que não consegue vir, né? Você quer vir, mas o corpo está lá. Mas não teve uma vez que eu saísse da igreja que eu lembro que eu saísse cansado. Eu sempre saí descansado. Todas as vezes, né? Então é verdade o que o irmão falou, né? E crer na oração, né? Vamos orar pelos ofertantes, depois o irmão Jó pode cantar seu hino, né? Senhor, nós agradecemos, Pai, porque todos os dias nós vemos que a Tua palavra é verdade, que Deus mantém a Sua palavra, que somente crer e o Senhor está ali para cumprir, porque nós desejamos, Senhor, viver pela palavra e pedimos, Senhor, do profundo de nosso coração e entendimento, que estamos pedindo conforme a palavra. Pai Santo, que o Senhor abençoe cada irmão aqui, Senhor, agora. Abençoe o pastor logo mais que vai trazer a mensagem. E cada irmão que estará ofertando, que o Senhor possa abençoá-los, sustentá-los, ser o guia para cada um, a cada dia, Senhor, como sempre temos orado, Senhor, conforme o Espírito Santo trouxe essa palavra, Ele possa trazer nós no caminho dessa palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém. Jesus, vim te adorar, seu nome louvar e agradecer a ti. Se não fosse o Senhor com seu grande amor, eu não estaria aqui. No mundo estava sofrendo, quase perecendo, sem a salvação. Transformaste a minha vida, que era perdida, mudou o meu coração. Por isso, Jesus, eu te amo. Por isso, Jesus, te adoro. O seu amor por mim foi grande, sem comparação. Por isso, Jesus, eu te louvo. Por isso, Jesus, te exalto. Somente seu nome é digno de toda adoração.
Jesus, a minha adoração é de coração que ofereço. Deste a vida por mim, por isso assim eu te agradeço. Estarei sempre louvando, te adorando com muita alegria. Fazer igual meu Jesus por mim na cruz ninguém faria. Você ama Jesus Cristo? Por isso, Jesus, eu te amo. Por isso, Jesus, te adoro. O seu amor por mim foi grande, sem comparação. Por isso, Jesus, eu te louvo. Por isso, Jesus, te exalto. Somente seu nome é digno de toda adoração. Por isso, Jesus, eu te amo. Por isso, Jesus, te adoro. O seu amor por mim foi grande, sem comparação. Por isso, Jesus, eu te louvo. Por isso, Jesus, te exalto. Somente seu nome é digno de toda adoração. Você quer cantar mais uma vez junto conosco? Por isso, Jesus, eu te amo. Por isso, Jesus, te adoro. O seu amor por mim foi grande, sem comparação. Por isso, Jesus, eu te louvo. Por isso, Jesus, te exalto. Somente seu nome é digno de toda adoração. Somente teu nome é digno de toda adoração. Amém. Só Ele é digno, né? Por quê? Porque Ele nos libertou, nos tirou da lama do pecado. O irmão Wilder trouxe aqui um pedido que a irmã Vera teria um testemunho. A irmã Vera quer contar um testemunho? É rapidinho? Temos um tempinho rápido aqui. E depois nós estaremos cantando Um Pobre Cego à Beira de uma Estrada. É dó daí. Queria falar um testemunho. Domingo passado, eu já fazia uns 3 dias que eu estava ruim, que eu tenho problema no coração e no pulmão. E eu não conseguia me levantar, cada vez mais ruim. Daí eu pedi para minha guria, vai na igreja, por favor, chama um dos pastores. Até foi o irmão lá com o pastor. E eu não estava assim, eu não conseguia respirar, cada vez pior, porque eu durmo, a minha cama é uma cama de hospital, né, por causa do meu coração e por causa do pulmão. Daí eles fizeram a oração, quando eles fizeram a oração, eu já consegui respirar melhor. Daí o pastor disse, a senhora vai levantar daí e a senhora vai para a igreja. Eu disse, eu vou pela fé do pastor e pela minha, né, porque eu tenho muita fé, eu quero muito em Deus. Só que quando eu levantei, eu acho que eu levantei meio ligeiro e eu desmaiei. Aí o meu marido, meu querido, não, fica aí. Só que o pastor tinha me dado um paninho, um pedacinho de paninho. Aí eu peguei e colei em cima do meu coração, fiquei a semana toda com aquele paninho. Quarta-feira eu vim, entreguei para o pastor. Não me deu mais aquela crise que deu, que nem meu coração dá aquelas paradas, sabe?
dá as paradas, por isso que eu tenho que dormir numa cama de hospital, eu tenho que usar uma máquina. Daí, daquele dia, eu estou dormindo bem, graças a Deus. Não sinto mais aquela falta de ar, aquele cansaço, aquele mal-estar. Até o meu marido, eu fui fazer um canteiro, assim, para plantar as flores, ele disse assim, tu está procurando, né? Está procurando. Mas, graças a Deus, desde aquele dia. E outro dia, eu tenho meu guri, que ele quer muito, mas ele não gosta muito de vir na igreja. Essa semana era para o pastor ir lá em casa fazer a oração, só que foi viajar. Daí, por um acaso, bate na porta. Aparece um irmão lá, o irmão Jorge. Daí, comecei a falar, ele disse, eu pensei que o pastor estava aqui e tal. Eu disse, não, o pastor vem só a semana que vem. Daí eu disse, mas pode entrar, ele estava com a Bíblia na mão, né? Eu disse, pode entrar. Daí sentou ele, o meu guri e eu, ele começou a pregar a palavra, a explicar para o meu guri e tudo, né? E fiquemos boas horas, né, irmão Jorge? Amém. Lá. Daí ele fez oração, levou a Bíblia e tudo. Foi uma maravilha, foi uma benção mesmo. Amém. Esse é meu testemunho. Obrigado. Amém. Deus abençoe, né? Deus ainda é Deus, né? A irmã Vera, a Agatha que está ali também, né? Deus ainda é Deus, Ele ainda traz seus filhos, né? Eu vi quando a irmã Vera chegou na quarta-feira, ela disse, pastor, eu me sinto em casa agora. E é verdade, quando encontra a palavra, o Filho de Deus se sente em casa. Né, irmão Jorge? Vamos cantar apenas mais esse hino. Um pobre cego à beira de uma estrada, é o 360. O pastor pode se aproximar. Um pobre cego à beira de uma estrada, em volta entrar pos trevas e desdém, pedi a esmola de alma angustiada, veio Jesus e trouxe a luz e o bem. Fica em pé, irmão. Ao vir Jesus, a tempestade cessa. Ao vir Jesus, as lágrimas se vão. Ele transforma toda a nossa vida, iluminando a negra escuridão. Hoje também o pecador depara em Cristo livramento de aflição, em meio à tentação que o destroçara, veio Jesus e trouxe a salvação. Ao vir Jesus, a tempestade cessa. Ao vir Jesus, as lágrimas se vão. Ele transforma toda a nossa vida, iluminando a negra escuridão. Só a última parte, porque isso é pura verdade, irmão. Se você chegou aqui com aflição, chegou com um pecador, ou seja, depressão, essas coisas, ao vir Jesus, essa tempestade vai cessar. As trevas não podem ficar onde há luz. Hoje também o pecador depara em Cristo livramento de aflição, em meio à tentação que o destroçara, veio Jesus e trouxe a salvação. Ao vir Jesus, pode passar, pastor.
tempestade cessa. Ao vir Jesus, as lágrimas se vão. Ele transforma toda a nossa vida, iluminando a negra escuridão. Ao vir Jesus, a tempestade cessa. Ao vir Jesus, as lágrimas se vão. Ele transforma toda a nossa vida, iluminando a negra escuridão. Amém. Graças a Deus. Boa noite a todos. No glorioso nome de Jesus Cristo. Que bom estarmos na casa de Deus, né? Fomos grandemente abençoados até aqui, né? Tivemos um bom momento ontem, também no culto, e estamos bem, né? Pastor Edival enviou, aliás, saudações cristãs a toda a igreja, né? O pastor Flávio, que bênção, né? O pastor Edival está se fazendo, para ele vir aqui tem que convidar. Hoje tu não me convidou, estou esperando. Tem que convidar. Então vamos convidar, né? Eu achei que ele podia vir a hora que ele quisesse, foi nosso pastor aqui, né? Mas então, pensei, para que tanta formalidade no caso dele, né? Mas tá bom, né? Tudo bem com vocês? Amém. Irmãos, dia 9, domingo de Páscoa está chegando. Amém. Já tinham se esquecido, por acaso, da nossa reunião ali na sede da Dakota. Será dia 9, não se esqueçam. Teremos o culto às 9 horas da manhã. Vamos almoçar juntos, passar a tarde juntos. Não marque passeios, né? Fique com a sua família da fé. Amém. Certo? Amém? E dia 2 de abril será a ceia aqui. E aí no domingo seguinte lá. Estejam atentos, né? O irmão Daniel vai entrar em contato com vocês, passar valores, organização, enfim, você sabe como funciona. Amém? Amém. Então é isto. Vamos ler a palavra de Deus. Eu não gosto de cansar o povo muito tempo em pé. Vamos ler São Mateus 16, e versículo 13. Graças a Deus. Nós vamos alcançando vitória, né? Agora nós temos uma irmã oficial aí para limpar a igreja. Já fiz a chave, irmã. Está ali no escritório para a senhora. Uma Orfila estará responsável pela limpeza da igreja. O irmão Bruno estará ajudando. E se ela precisar de mais alguma irmã em algum momento, estejam disponíveis. Que Deus abençoe seu coração, amor, filho. Amém? Amém? Compramos ontem mais microfones. Eu fiquei olhando aqui a mão de obra que era, né? Arrumar ali para cantar em especial. Aí falei com o irmão Jó, está faltando microfone, seria bom. Então vamos comprar mais 2 para facilitar esse trânsito ali na hora de vir cantar, né? Eu não gosto muito de coisa assim, vamos fazer, né? Então, fiquei nervoso de ver o irmão Elton. Bota, tira a bota, não, para com isso. Né?
Amém? Eu gosto de investir na casa de Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, então. São Mateus 16, versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João o Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Amém. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, a pedra que ele está se referindo à revelação que ele teve, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu levanto a minha mão para orar junto com os irmãos, porque eu sou o que mais necessita agora da tua ajuda. Hoje estou diante do povo e da palavra, e que não saia dos meus lábios nenhuma palavra que não seja a verdade. Que eu não coloque o meu entendimento, mas que o Espírito Santo possa ungir meu coração e abençoar para que eu fale a verdade, porque só a verdade pode libertar. Ninguém veio aqui para ouvir algo enganoso. Cada um veio aqui para ouvir a verdade. Assim como eu amo e quero ela para mim, quero compartilhar com os meus irmãos. Que o Senhor abençoe, e eu sei que há poder de cura nessa palavra. Que o Senhor possa curar enquanto a palavra é pregada e converter os corações. No nome de Jesus Cristo, nós estamos te pedindo. Amém. Pode assentar, meu irmão. Glória a Deus. Veja que foi uma pergunta, e tanta esta, né, vamos dizer assim. Essa pergunta de Jesus aos discípulos. Havia muitos comentários, muitas interpretações, muitas ideias acerca dele. Quem viria a ser aquele homem? E como a resposta que deram os apóstolos quando ele perguntou, porque os apóstolos andavam em meio do povo e ouviam falar muitas coisas. E Jesus, então, quis ouvi-los. Deu a eles a oportunidade de dizer o que eles ouviam dos outros. Mas interessante que não ficou só nisto. Não ficou apenas em ouvir deles o que os outros pensavam acerca de Jesus. Amém. Chegou um momento importante, foi tão importante para eles como é para mim e para você. E chega a hora de cada um de nós ter a sua revelação, seu entendimento de quem é Jesus. Ou seja, do lado de quem estamos andando. A causa pela qual estamos lutando, defendendo, ela é de quem, afinal? Isso é muito importante, irmão, porque isso vai mudar totalmente a sua visão, a sua disposição, a sua luta. Porque quando estamos indo e fazendo apenas
porque alguém nos diz acerca do assunto, então estamos caminhando sob a opinião de alguém que acreditamos, ou alguém que tem influência para nós. Então, estamos indo sobre isto, sobre esta influência, sobre estas palavras. Porém, a coisa principal, além disto, mais principal ainda, é quando individualmente você tem a revelação, o entendimento de para quem e o porquê que você está fazendo aquilo. Amém. Aleluia. Isso é fundamental para você, no momento necessário, porque surgirão momentos necessários para cada um de nós, e nesse momento necessário, você terá que caminhar por sua fé. Entende? Porque é individual. Amém. A fé de cada um. Fé é revelação. Então, a fé de outra pessoa é importante? Sim, ela é. E ajuda. Incentiva. Você vê a fé de alguém e isso te incentiva. Amém. E isso te ajuda. Amém. Mas chega um momento que você tem que ter a sua fé. Aleluia. Aleluia. Um pequeno exemplo. É muito bom estar ali a família, a casa do pai. E você mora na casa do pai. Então, você tem uma casa para voltar, mas ela é a casa do pai. Você vai crescer, você vai ter a sua idade, você vai querer ter a sua casa. Amém. Aleluia. Você vai querer ter a sua casa. E aí você vai poder dizer, essa casa é minha. Entendeu, irmão? Amém. É simples, mas ajuda. Glória a Deus. Porque o pai, a mãe, o irmão ou a irmã tem a sua fé. E ele vai caminhar por sua fé. E é óbvio que a fé dele ou dela vai também te ajudar. Assim como a casa do pai serve para os filhos enquanto eles quiserem. Mas chega uma hora que, se eles quiserem ter a sua casa, eles vão ter que lutar por ela. Eles vão ter que lutar por ela, se eles quiserem ter a sua própria casa. Glória a Deus. E aí, é uma história, é uma luta, para se conseguir uma casa na vida natural. O tempo de trabalho, de investimento, de algumas noites não dormidas por causa dos compromissos assumidos, que terá que pagar. Mas depois de tê-la pronta e paga, então você vai dizer, aqui está a minha casa. Amém. Eu não quero ofender ninguém se alguém mora na casa do pai. Eu apenas estou comparando. Porque às vezes a pessoa ela caminha sobre a fé da outra, sobre o incentivo da outra. Mas se a outra parar, ela para também. E é isso que eu não quero que aconteça. Com você, irmão. Então, por amar você, eu quero te dizer o que você já sabe, te relembrar, que a salvação é individual. Que o assunto fé é você e Cristo, Cristo e você. E que você tem que cavar mais fundo. A fé de alguém te ajudou, está te amparando, até te escorando muitas vezes, e isso é bom, Deus coloca isso, é claro, todos nós precisamos. Mas comece a cavar mais fundo. Comece a cavar mais fundo. Porque você uma hora pode precisar. Uma hora você, irmã, pode precisar. Você, esposa, você, marido, você, filho, filha. Você pode precisar uma hora. E aí, se você precisa, já tem na despensa, é só você ocupar. Aleluia. Não podemos ser aquela pessoa de esperar só os outros fazer.
Não podemos ser aquela pessoa que só quer receber, nunca tem nada para dar. Ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar. Aleluia. Sim, temos que ser voluntários e querer ter algo para dar, algo para oferecer. Veja, irmão, estou falando coisas aqui que não estão anotadas. É preciso pensar assim, que alguém te ajudou até aqui, e você não pensa em ajudar alguém amanhã? E você não pensa em ser uma inspiração para alguém amanhã? Você pode ser. Eu vejo que isso é possível, porque isso aconteceu comigo. Não que eu seja alguma coisa, mas um dia eu estava no banco ouvindo e estava feliz, satisfeito, e não me via jamais em condições, nem sequer pensava em ocupar um púlpito da mensagem e pregar. Mas um dia eu fui chamado, e eu tremi muito em ocupar esse lugar. E hoje, com a graça de Deus, estou aqui ajudando alguém. Então é possível, mas eu tive que cavar mais fundo. Essa mesma chamada que eu faço para vocês, eu tive um pastor que fazia para nós. Porque eu também tive um tempo de me acomodar por já estar na igreja, batizado, tomando a ceia. Eu também tive esse período de me sentir acomodado e descansar tudo sobre o pastor e o ministério. Mas aí eu comecei a ouvir sermões como este, que o pastor dava a entender que eu tinha, que nós, a igreja, também tinha que cavar mais fundo. Buscar uma experiência com Deus. Trabalhar para ter algo para dar. Para ter algo a oferecer. Espiritualmente falando, quero dizer. Aleluia. Glória a Deus. Você está entendendo, irmão? Aleluia. Jesus ouviu os apóstolos dizer, olha, alguns aí dizem que tu és um profeta, e outros dizem que tu é Elias, e outros que tu és Jeremias, e outros acham que tu és João Batista, que ressuscitou. Essa era a opinião, tantas opiniões acerca da mesma pessoa. Mas, na verdade, ele era uma pessoa. Ele tinha um ministério. Ele era alguém. E esse alguém pelo qual os profetas falaram que viria. O Messias. Estava escutando o irmão Brand dizer, perguntei para um judeu, o que o Messias é para vocês, judeus? Ele disse, o próprio Deus. Amém. Ele disse, como pode vocês cortar Deus em 3 partes e querer dar a um judeu? Que é o que as denominações que creem na Trindade fazem. Ele é um Deus, o único Deus. Então, o Messias é Deus. Amém? E ele estava ali, e faltava agora para muitos a revelação de quem ele era. Você já parou para pensar? Andavam com ele, mas não sabiam quem ele era. Se não sabiam quem ele era, não conseguiam também discernir, entender o que ele tinha para dar para eles. E é muito triste quando a pessoa anda ao lado de alguém que tem algo para dar para ela e ela não consegue captar isto. Você está entendendo? Ela não consegue captar o que está naquela pessoa, o que ela tem para dar. Aleluia. Então, olhavam para ele e diziam, é Elias. E aí o outro dizia, não, é Jeremias.
E enquanto ele era o Messias, o Filho de Deus. Enquanto eles ficavam pensando que ele era Elias ou Jeremias, eles não conseguiam extrair dele o que ele tinha como Messias. Porque eles não conseguiam enxergar o que ele era para buscar a coisa. Quando você tem entendimento que aquela pessoa é tal coisa e tem tal coisa para te dar, então você vai buscar na fonte certa. Porque você não pode buscar algo em alguém que não tenha para te dar. O homem não pode dar nada se de cima não lhe for concedido. Há uma revelação aí. Aleluia. Então você veja bem a atitude de um revelado. É isso que eu quero pregar essa noite. A atitude de quem é revelado. Há uma diferença, irmão e irmã, entre um crente revelado e um crente nominal. Ele se comporta diferente. O crente nominal, ele vai até certo ponto. Parece que até ele crê em tudo. Mas chega um momento da prova e ele mostra que não crê. São João 6, 66. Os 70 discípulos que Jesus chamou saíram de 2 em 2 curando os enfermos e expulsando demônios. E quando Jesus diz: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. O que eles fizeram? Se escandalizaram com aquilo. Duro esse discurso, eles disseram. Quem o pode ouvir? E já não andavam mais com ele. Comer de sua carne, eles entenderam a coisa de uma forma física. Eles não tiveram revelação, não ficaram até o fim da reunião para entender que o pão que Jesus ia partir, que ele disse: isso é o meu corpo, e o vinho, o meu sangue. Eles não ficaram até o fim da reunião para entender que o pão representaria o corpo de Cristo, e o vinho o seu sangue. Pensaram então que teriam que ser canibais e literalmente comer o corpo de Jesus e o seu sangue, tomar. Eles não tinham revelação. E, no entanto, tiveram dons de orar e expulsar demônios. Porque os dons e as vocações são dados sem arrependimento. E o profeta dessa era, na mensagem às 3 classes de crentes, ele classificou eles como incrédulos. Crentes incrédulos. Foram até uma certa altura do caminho. Pareciam que estavam crendo no Messias e entendendo do que se tratava. Mas quando chegou o momento, eles mostraram as cores. Assim como nesta era, muitos por anos ficaram pregando a mensagem, falando do mensageiro, dizendo crer no mensageiro, dizendo crer na mensagem, pregando as doutrinas que o mensageiro trouxe. Mas de repente, porque alguém que eles estavam agarrados trouxe decepção, e então o que aconteceu? Eles mostraram ser incrédulos. E quando a igreja deixa a palavra, ela entra nas profundezas de Satanás. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aleluia. Por isso não podemos deixar a palavra. Nós temos que permanecer na palavra. Aqui na era de Éfeso, na página 68. E quando a igreja afrouxa na palavra, ela entra nas profundezas das trevas de Satanás. Então você só observe e vê. Se nós descrermos da palavra, deixarmos a palavra, nós abrimos a porta
E as próximas consequências que virão será o quê? Mundo. Mas isso é a atitude de quem não teve revelação da causa que estava defendendo. Não teve revelação da causa que estava defendendo. Quem estava acompanhando? Às vezes agarrado a um homem por ter tido um grande ministério, um grande dom. E um pastor que é verdadeiro, por maior que seja seu ministério poderoso, ungido, ele vai fazer o mesmo que o mensageiro da era fez, de ensinar o povo a nunca andar agarrado nele, mas na mensagem dele. Mas se o homem tem interesse de reunir em torno de si um povo, uma glória, ele não fala nada. Quando os elogios vêm, ele... Mas como todo homem é falível, ele cai. E quando ele começa a tomar a glória de Deus, Deus não aceita. Deus dá o seu poder, mas a sua glória ele não reparte. Por isso, irmão Branham diz que é muito difícil Deus abençoar um homem e ele permanecer humilde. Normalmente, quando o homem começa a ser abençoado, se ele não vigiar, ele perde a humildade. Aleluia. Então, vê. Você está captando, irmão? Tem que ter revelação. O que eu estou tentando dizer? Essas pessoas que andaram na mensagem por longos anos e agora se rebelaram contra o mensageiro, são crentes incrédulos. Vocês verão onde eles vão parar. Qualquer um, eu, você, qualquer um que deixar a palavra, nós vamos parar aonde? No mesmo buraco de onde um dia nós fomos tirados. Mundo, pecado. E é triste, irmão. Eu dizia essa semana, como é triste a gente ver um irmão ou uma irmã que andou anos ao lado da palavra. Depois você vê ele desviado, ela desviada. Às vezes você viu aquela irmã pregando sinceridade, você vê aquela irmã exigindo até tanto dos outros, até passando do seu limite, né? Cobrando tanto dos outros, e depois você vê ela desviada, postando suas fotos nas redes sociais pintadas, usando calça. Um dia ela tirou as calças, tirou as pinturas, colocou fora, e comprou roupa decente de dama, e veio para a igreja. Mas depois se desvia e volta lá buscar as pinturas, buscar as calças, as bermudas. E a minha Bíblia diz assim, é como a porca lavada que voltou para o despojador. É como o cão que voltou ao seu vômito. Aos olhos de Deus, a pessoa que faz isto. O irmão era um santo na igreja, mas ele não teve revelação do Cristo, da palavra, pela causa da qual ele estava lutando. A provação, a situação veio, o desapontamento veio, e ele vem. Então ele se desvia e volta a beber cerveja, usar bermuda, andar sem camisa. O porco voltou para a lama. O cachorro voltou para o vômito. É nojento assim, pastor? É o que a Bíblia diz. Aos olhos de Deus. Se eu e você voltar para o mundo, o Senhor nos vê nessa condição. Desse jeito. Não quero repunar ninguém. Você já viu um cachorro voltar ao vômito?
A Bíblia é clara e direta, irmãos. E essas pregações são que libertam. Liberta. Mas se eu não tenho revelação da causa pela qual eu estou lutando, então a minha atitude, mais cedo ou mais tarde, vai declarar isto. Que igreja, falando com a igreja local, vocês não estão lutando pela causa do irmão Júlio. Ele é apenas um instrumento colocado por Deus aqui para ajudar vocês. Essa causa não é minha, não é sua, não é do pastor Edivaldo que um dia começou aqui. Essa causa é de Cristo. E se eu tenho que cuidar de uma causa que não é minha, a responsabilidade dobra. Se alguém vai viajar e entrega a chave da casa para você cuidar, você só tem um alívio depois que ele volta. Você só vai ter um alívio quando aquela pessoa voltar. Está tudo em ordem, do jeitinho que você me entregou, está aqui a chave. Ufa! Assim é a tensão que a gente passa. Muitas vezes, antes de vir a esse púlpito, a gente sofre para pregar um sermão muitas vezes. Porque essa causa não é minha. Ela é do Senhor. Você é do Senhor. E o preço que foi pago por ti foi alto. E eu tenho que cuidar bem disto. Me faz lembrar Eliezer buscando uma noiva para Isaac. Encontrou Rebeca, vindicada por Deus, porque ele era um homem espiritual. E ele orou, pediu um sinal. A donzela que se abaixar e oferecer água para os camelos e para mim, essa eu terei por sinal. E então, essa foi Rebeca. Aleluia. E ele levou Rebeca, ela quis ir. Eu irei, quando seus pais perguntaram. Ela tomou uma decisão. E os camelos que ela deu água, levaram ela depois sobre o lombo. E o irmão Branco diz assim, você dá água ao Espírito Santo, com o seu amém, com o seu aleluia, e ele te leva no rapto. Aleluia. Quando que ela imaginar quando ela deu água para aqueles camelos, que ela iria viajar sobre os lombos deles, ao encontro do seu futuro esposo. E Isaac era um moço também de qualidade. Ele estava no campo orando, porque ele sabia que Eliezer tinha ido buscar uma noiva para ele. E ele estava no campo orando, quando ele avistou e viu Eliezer vindo. Ele não estava ocioso, ocupado com coisas banais. Ele estava orando. Então, grandes conquistas têm oração. Grandes conquistas têm objetivo, têm renúncia, têm propósitos. Você vê um pastor atrás de um púlpito, você não sabe. Porque ele não vai contar, porque ele não quer se projetar. O tempo que ele já gastou na presença de Deus, orando e jejuando. As madrugadas e os dias que ele já passou difíceis. Para poder estar aqui pregando para vocês. Amém. Aleluia. Então veja. Glória a Deus. E assim foi. Ela foi se encontrar com Isaac. Glória a Deus. Agora deixamos isso de lado. Jesus perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Que coisa importante. Você olhar para um irmão e dizer, irmão, tu sabe quem eu sou? Não, tu é o fulano. Não, tu sabe, tu consegue me discernir. Tu consegue discernir o meu espírito, saber quem eu sou. Porque você só consegue poder entender alguém quando você entende o espírito desse alguém.
E quando você entende o espírito de alguém, discerne o espírito de alguém, você sabe o que você pode esperar desse alguém. Porque na mensagem não sabeis, o irmão Branco diz que o eleito lida com o homem de dentro. Você está vendo essa casa, eu estou vendo a sua casa, o seu corpo com os olhos naturais. Mas isso é a casa que você mora. Mas você tem um espírito. Você está buscando algo. E isso só a palavra pode discernir. Esse é o lado interior do homem. Esse é o lado importante. Esse é o lado que luta com esse de fora. O homem de dentro, interior, lutando contra o homem de fora. O homem de fora não quer Deus. O homem de fora muitas vezes não quer vir à igreja, não quer orar, não quer jejuar. Mas o homem de dentro quer. O homem de fora quer conquistar, quer lutar, quer ser alguém. Enquanto que o homem de dentro está gritando, eu quero é Deus. Eu quero o culto. Eu quero a presença de Deus. Aleluia. Então você precisa crescer em Deus. Para que você não fique apenas olhando o lado de fora. Se você for um crente que só olha o lado de fora e não discerne o homem interior, você vai se firmar na aparência. E Deus não é como o homem que se firma na aparência. Deus vê o coração. Samuel, o profeta, quando foi na casa de Jessé escolher um dos seus filhos para rei de Israel, colocou Abinadab, parece que é o primogênito, e ele olhou aquele lindo moço, deve ser este. E o Senhor disse, não é este. Deus não vê como homem, Samuel. Deus vê o coração. E foi passando todos. E resumindo por fim, caiu sobre Davi, o menor dos filhos, o mais indigno, humanamente falando, o mais incapaz. Mas Deus olhava aquele mocinho lá cuidando das ovelhas. Deus olhava lá aquele mocinho amando as ovelhas e tocando sua harpa e escrevendo salmos. Enquanto que os outros grandalhões em casa não faziam nada disto. Mas os grandalhões em casa agradavam seu pai. Porque eram belos, eram fortes. Mas o pequenininho lá, Davi, agradou Deus. E Deus não escolhe errado. Eu preguei aqui uma vez. Deus não escolhe errado. Ou você acha que ele escolheu errado quando escolheu Judas? Tinha que ter um Judas para se cumprir a escritura. Aleluia. E Judas foi aquele crente manufaturado que foi até o fim. Mas antes de receber o Espírito Santo, ele traiu Jesus. Aí você vê o crente genuíno que vai até o Espírito Santo. Juntando tudo isso, você vai entender, irmão, por que é que as pessoas se comportam, às vezes, de uma maneira tão estranha. Hoje estão servindo a Deus e amanhã viram inimigo de Deus. 20 anos servindo a Deus e depois estão lá no bailão, dançando e bebendo. É porque não tiveram revelação do Cristo. Não tiveram revelação da causa pela qual estavam lutando. Se eu não tivesse tido revelação dos anos todos de obreiro auxiliar, que lutei pela causa de Deus e não do pastor, e quando o pastor agiu comigo de maneira indevida, entende? Não vou entrar em detalhes, eu teria me escandalizado da vida cristã. Mas Deus permitiu aquilo para que eu crescesse. Amém. E hoje pudesse pregar para vocês. Glória a Deus. Deus permitiu aquilo. Porque se
Se a minha motivação estivesse no homem, eu teria feito o quê? Abandonado o barco. E se vocês deram ouvidos ao que o vosso pastor ensina, nada poderá tirar vocês do caminho. Decepções poderão vir. Escute seu pastor. Decepções poderão vir. Um irmão poderá te decepcionar, uma irmã poderá te decepcionar. Deus queira que isso nunca aconteça. O sangue de Cristo nos cubra. Mas você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado, repito. Que o teu foco seja Cristo, a palavra. E valorize o teu irmão. Mas que Cristo seja o teu absoluto. Deus seja o teu absoluto. Porque existem homens verdadeiros e existem homens falsos. Entende? O fato de existir um dólar falso é porque existe um verdadeiro. E o dólar falso está apenas dizendo, tem um verdadeiro em algum lugar. Pastores falsos, obreiros falsos, que são ungidos, que são ministros de Satanás. Paulo disse isto. E como Satanás se transfigura em anjo de luz, não é de se espantar que seus ministros façam a mesma coisa. Mas eles enganam e decepcionam. Então, se você é uma pessoa que já passou por uma situação semelhante, olhe para Jesus, eu te digo. Agarre-se em Jesus. Porque se você realmente busca Deus como eu busquei, você vai encontrar. Deus não permitiu que eu me agarrasse na denominação, porque Ele tinha algo melhor para mim. Porque se o Senhor me recolher dessa terra amanhã ou hoje à noite, que vocês caminhem firmes na palavra. Aleluia. Glória a Deus. Por que eu estou caminhando firme? Porque eu tive um ministro, um pastor. Quando cheguei aqui na igreja, o irmão Paulo estava escutando a voz dele ali no carro ainda. 29 anos ele foi recolhido já. Faz 29 anos que Deus levou ele para o lar. E eu estou de pé pregando as mesmas coisas. Porque não era palavra de homem, era palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você vê, irmão, esse entendimento, vamos dizer assim, que chamamos de revelação, de que devemos ter ao lado de quem estamos. Se Deus levanta um ministro, e Deus está nesse ministro, a pessoa discernir que Deus está na vida daquele homem. E aí o que se deve fazer? Ficar ao lado, respeitar, ser verdadeiro, verdadeira, e procurar extrair tudo de bom que Deus colocou naquele ministério. Tudo de bom que Deus colocou no ministério da vida daquele homem. Eu poderia citar nomes de ministros desta mensagem que têm grandes talentos, grandes dons, grandes entendimentos, condições muito maiores do que eu tenho. E o que eu procuro fazer é me aproximar desses homens e buscar, extrair o que eles têm de bom, em vez de ficar com ciúme. Em vez de ter ciúme, eu procuro me aproximar e tirar o que eles têm de bom. Amém? Aleluia. Vou dar um exemplo. Eliseu, o profeta, tinha um moço chamado Geazi. Onde o profeta ia, o moço ia junto. Aquele moço foi insensato. Aquele moço não teve revelação de quem era Eliseu. Apesar que ele sabia que a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias tinha caído sobre Eliseu. E que Eliseu era sucessor de Elias. Quando Elias foi levado aos céus em uma carruagem de fogo, Deus o levou. Lançou a sua capa para trás. E Eliseu tomou a sua capa. E a promessa já tinha sido feita. Se tu me vires sendo levado, tu terás o que tu pediu.
E ele tinha pedido porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Grande coisa ele pediu. Grande coisa ele pediu. E ele ia ter, mas ele teria que ver quando Deus tomasse Elias dele. E Elias testava ele: eu vou a Betel, eu vou contigo. Eu vou a Jericó, eu vou contigo. Ele não fechava o olho, não largava Elias por nada. Porque ele sabia que a qualquer momento Elias seria tomado. E ele tinha que ver. Aleluia. Assim estamos nós aqui velando pelo arrebatamento. Velando pela vinda do Senhor. A qualquer momento. 2 estarão na cama, um será levado e o outro ficará. 2 estarão no campo, uma será levada e a outra ficará. Você já parou para pensar nisso? Eu já pensei muito nisso. Você já pensou? É, mas Cláudia é levada e tu fica. A irmã Eli é levada e eu fico. Não, eu estou enfatizando para vocês verem como é real. Ei, irmã Diná, você já parou para pensar isso? Thaís? A mamãe? Cadê o papai? Cadê minha filha? Mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer, irmão. Vai ter gente procurando gente. Os da casa vão sentir falta. Você não brinque, isso aí é sério, irmão. E aí é onde você tem que ter a sua revelação. Porque a fé da sua mãe vai servir para ela. Do pai para ele, do pastor para ele. Da esposa para ela e assim por diante. Tem que pregar essas coisas, porque hoje só querem pregar evento. Só querem pregar pulo, dança. Só querem pregar por prosperidade financeira. Só querem pregar isto. Eles não estão esperando rápido. Pastores e crentes da mensagem querendo ficar rico. E os que querem ficar ricos caem em laço do diabo e se transpassam em dores. Paulo disse isso a Timóteo. Querem ficar ricos da noite para o dia. Não estão esperando rápido. Não estão. Porque não estão investindo tempo precioso no assunto que se trata rápido. Vida no altar. Às vezes eu sou meio boca grande mesmo. Eu termino falando mesmo. Às vezes um programa dito evangélico, em vez de pregar a palavra, está pregando prosperidade, riqueza. Oferecendo produtos para você ficar rico. Então Geazi não conseguiu discernir, irmão, entender ao lado do homem que ele estava. Que grande homem era aquele que ele acompanhava dia após dia. Eliseu. Se Elias já foi o grande profeta que foi, Eliseu com porção dobrada. Eliseu fez tudo em dobro do que Elias fez. De milagres, de sinais. Fez tudo em dobro. E Geazi ao lado dele. E brincou com uma coisa tão séria. Quando Naamã foi curado da lepra, Naamã quis dar presentes a Eliseu. Quis dar presentes a Eliseu por sua cura. E Eliseu não aceitou os presentes, mandou de volta. Você vê a qualidade e o comportamento de um verdadeiro profeta? O irmão Brão orou por aquela moça e ficou curada. Não mandaram o cheque de 1 milhão e tanto para ele? Dentro do envelope um cheque de 1 milhão e tantos de dólar. E ele, precisando de dinheiro, mandou de volta. Mandou o cheque de volta. E vem me dizer que é falso profeta? E vem me dizer que ele não é o mensageiro de Malaquias 4, 5, 6?
Porque não tem revelação de quem foi William Branham. Não consegue ver ele na Escritura. Mas aí depois as coisas vêm vindo, né? O irmão Branham ensinou para as mulheres não cortar seus cabelos porque a Bíblia manda. O irmão Branham ensinou que as mulheres não deveriam de ocupar o púlpito e pregar porque a Bíblia diz que o lugar da mulher não é este. O irmão Branham ensinou toda a doutrina dos apóstolos para a igreja. E como eles agora estão dizendo que é mentira essa doutrina de não cortar os cabelos, daqui a pouco eles vão dizer que é mentira essa doutrina da irmã ter que usar vestido, e um abismo chama outro abismo. Vocês que estão mais familiarizados estão entendendo o que o pastor está dizendo. Porque não tiveram revelação ao lado de quem estavam andando. Sabe o que Geazi fez? Ele queria os presentes para ele. Ele pensou consigo, mas eu não vou deixar esse homem ir embora com esses presentes. Eu vou pegar um pouco para mim. E Naamã tinha sido curado da lepra. A lepra tinha saído dele. Agora você vê a importância da reverência. Eu estava escutando o profeta pregar essa semana. Ele pediu para as pessoas fechar os olhos, inclinar a cabeça na hora da oração, porque ele ia lidar no campo espiritual com demônios. Mas havia um homem importante ali, um fulano de tal, disse: eu não vou inclinar minha cabeça, não quis respeitar. E então um espírito de epilepsia saiu de uma pessoa, um demônio, e entrou neste homem, por causa da irreverência dele. No segundo, terceiro dia após isso, ele começou a ter sequelas, e foi encontrado na rua como um doido. Porque ele não foi reverente naquela hora. E aí, por graça e misericórdia de Deus, reconheceu e veio ao profeta e ainda teve a chance dele de ser restaurado. E Geazi não foi reverente quando Eliseu disse que não queria os presentes. Ele saiu de quietinha, de mansinha, escondido do homem, mas não de Deus. E quando ele saiu, Elias foi com ele, vindo através da revelação. Elias lá na casa, mas acompanhou os passos dele. Viu ele indo atrás dos homens para pegar presentes. Correu atrás. Quando viram ele correndo, que houve? Que houve? É o seguinte, aí mentiu. A ambição traz a mentira junto. É um abismo chamando o outro. É o seguinte, o meu senhor recebeu uns viajantes, e então ele precisa de uns pertences para poder servir a visita que ele recebeu. E aí ele pegou um pouco dos presentes e trouxe consigo, escondeu, foi lá, escondeu, bem, mocoseou lá, escondeu, e entrou dentro de casa, todo faceirinho. De onde vem Geazi? Eliseu disse. De onde vens, Geazi? De lugar nenhum, meu senhor. Teu servo foi na rua e voltou. Porventura não foi contigo o meu coração? Quando tu foste atrás dos homens para pedir presentes? Portanto, por não ter sido obediente, temente a Deus, a lepra que saiu de Naamã se apegará a ti. E ele ficou leproso e morreu leproso. Por quê? Não discerniu, não teve revelação ao lado do homem com quem ele caminhava. Assim foi nos dias de Jesus, assim foi nos dias de William Branham, assim acontece às vezes num pequeno ministério. Ali tem um pastor de Deus, um homem que Deus colocou, e se não tiver revelação, a pessoa também pega a lepra. Mas aí é espiritual. Oh, meu Deus. Glória a Deus.
Quem dizeis que eu sou? Jesus disse. Eu quero saber de vocês agora, o que vocês pensam de mim? E aí Pedro teve aquela revelação. Pedro não disse aquilo de si mesmo. Pedro não aprendeu aquilo com seu pai. Pedro não ouviu o sacerdote dizer aquilo. A revelação veio a Pedro. E aí Jesus enfatizou que essa revelação que ele teve veio de Deus. Não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre a revelação da palavra. A igreja está edificada sobre a revelação. Satanás odeia isto. Ele sabe disso, ele sabe que uma pessoa revelada, ele não pode enganar. Mas se for apenas um religioso, Satanás engana. Nos dias, nas eras passadas, eu acho que foi no tempo de Martim, se levantou um irmão ali no conventos, ali onde os jovens ficavam estudando a palavra, se levantou ali com uma grande luz, dizendo ser um grande ser. E estava impressionando todos. Aí quiseram levar ele ao mensageiro da era. E aí ele não quis ir. Porque se ele fosse diante do mensageiro da era, ia examinar aquilo pela palavra. Examinar aquele dom pela palavra, porque nenhum dom que vem de Deus vai fugir da palavra. Cada dom de Deus está sujeito à palavra. Então o teste que temos que fazer, o teste da palavra. Quando a coisa vem diante da palavra, aí sabe se é verdadeiro ou não. Você testa o produto, vamos dizer assim, se ele é original ou não. E assim é a nossa fé, Deus testa ela. Assim é o ministério pastoral, quando Deus chama um homem, Deus testa aquele ministério. Do evangelista, do pregador, do crente individualmente falando. Aleluia. Então o irmão Brandt diz a importância da revelação pelo Espírito a um verdadeiro crente jamais pode ser super enfatizada. A revelação significa mais a você do que talvez você se dê conta. Não há como super enfatizar. Mas isso é mais importante do que eu possa me dar conta. Porque é isso que faz a diferença entre você e o outro. O outro olha, que beleza. Você olha, tem algo errado aí. Você quer Bíblia para isso? Os 400 profetas diante de Acabe. Todos dizendo para Acabe subir e possuir Ramote Gileade. Todos profetizando e falando a mesma coisa. Aí Josafá olhou e disse, não tem mais nenhum profeta para que possamos ouvir? Acabe disse, para que mais um? Já ouvimos 400. Ó, meu senhor. Não tem mais nenhum? Josafá era um crente genuíno. Acabe era um crente fronteiriço. Quem mandava no reino era Jezabel. Ela que manipulava por trás. Dizia para ele o que ele tinha que fazer. E ela era uma idólatra. Tem mais um aí, mas um tal de Micaías, filho de Imlá. Mas eu o aborreço. Não fale assim, ó rei. Por que você o aborrece? Ele está sempre doutrinando. Ele está sempre capinando nós. Ele está sempre achando... Ele nunca consegue chegar e, que coisa boa. Mas é só fazer coisa boa que a gente vai dizer que a coisa está boa. É? Você não vai ser hipócrita, né? E aí, gostou do doce? Estava bom. Quer mais um pouco, então? Não. Mas se está bom, por que tu rejeita mais um pouco?
Se o doce está bom, manda mais. Não é assim? Gostou do doce? Gostei, gostei. Mais um pouco, então. Pega mais. Não. Opa. Aleluia, irmão. Amém. Você entendeu o que eu quis dizer? Amém. Ele não queria que Micaías falasse, porque ele sabia que Micaías ia trazer aquelas revelações que eles tinham para a Escritura. Ele ia comparar com a Escritura. E os outros profetas só sabiam de visões, revelações, emoções, pulos, gritos, danças. Eles gostam disso, né? O povo fica feliz com isso, né? Aí veio Micaías, só Micaías. 400 dizendo vai. E Micaías veio e diz, em outras palavras, não vai. Eu vi Israel disperso pelos montes como ovelha que não tem pastor. Acabe deve ter olhado para Josafé, eu não te falei? Não te falei que ele é um desmancha-prazer? Não te falei que ele está sempre profetizando contra mim? Mas não tinha como dizer coisa boa daquele sujeito. Quantos hebreus pereceram por causa dele? E ainda queria ouvir coisa boa, né? Fazia coisa errada, vivia saindo da palavra, levando o povo à idolatria, ao pecado, e ainda queria que o profeta dissesse: anjinho do Senhor, coisinha linda, abençoado, iluminado. De que jeito? De que jeito ele ia dizer isso, irmão? Aleluia. Então nós temos que, já vou concluir, irmãos, discernir a causa pela qual estamos lutando. Amém. E ao lado de quem estamos caminhando. Estamos aqui por Cristo. Amém. Estamos ao lado. Amém, da palavra. Amém. Nosso irmão ali tem um Espírito de Cristo. Nossa irmã ali tem um Espírito de Cristo. Um ministério, seja quem for. É isto que temos que entender. Amém. Nós vamos orar nesse momento, porque o nosso tempo se foi. Vamos orar. Glória a Deus. Aleluia. Incline a sua fronte. Amado e precioso Deus, estamos aqui em oração nesse momento, agradecendo ao Senhor, porque não estamos seguindo doutrina de nenhum homem, e não estamos agarrados em nenhuma figura humana. Sabemos que o Senhor usa o homem para pregar para o homem, mas a revelação do Cristo, esta é a coisa que faz a diferença, é a coisa principal. E por esta causa estamos lutando. Pai Santo, não estamos lutando por bens terrenos, não estamos lutando por uma glória terrena, mas estamos lutando, Senhor, por um reino celestial. E nisto queremos permanecer até o fim. E oramos, Pai, para que nos dê revelação e entendimento, para que possamos saber exatamente a hora em que estamos vivendo. Abençoa a igreja, Senhor. Ajuda os irmãos, Sim, Senhor. as irmãs. E se tudo que falei, Pai, talvez não caiu no entendimento de alguém, possa o Senhor ter misericórdia e dar entendimento. Amém. E permitir que essa pessoa compreenda, se há essa pessoa em nosso meio. Porque isso é de grande valia, esse sermão. E só a revelação poderá dizer a cada um o valor de todas essas palavras. Porque isso estabelece o nosso destino eterno. Isso nos prepara para a vida. Isso nos consolida na jornada, Senhor.
Nos põe os pés no chão e o olhar fixo no Calvário. Oh, meu Deus, eu oro, pedindo a tua graça e a tua proteção, e o Senhor guardar o seu povo no caminho. Ouvimos testemunhos antes, no início do culto, que o Senhor concede essas bênçãos sobre essas pessoas. Que o Senhor confirme isso sobre os corações, sobre as pessoas. E que haja, Pai, conforme tu prometeste, estes sinais seguirão aos que creem. Que nós, Pai, possamos permanecer crendo e os sinais terão que vir atrás. Porque o Senhor prometeu isto para nós. Aleluia, glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo. Irmão Wilder. Aleluia. Irmão Wilder tem algo a falar para a igreja. Você quer falar hoje? Meu povo, Deus abençoe. Amém. Vocês estão a parte de mim também. Eu estou muito feliz para encontrar você como um povo de Deus, amém, como a noiva de Cristo. Amém. Não estava sentindo bem antes de encontrar vocês, mas hoje eu tenho vocês como meu povo. Amém. Então, não tenho palavra para te agradecer pela a proteção de vocês. Sim, eu tenho a proteção de você como a Igreja de Cristo. É por isso eu estou muito feliz. Eu tenho força, tenho vigor para caminhar e para enfrentar qualquer situação. Então, com muito coração ferido um pouquinho, mas tem que não poder fazer sem avisar você, como eu estava falando com o meu pastor Júlio. Eu tenho para sair do Caxias do Sul. Tenho que avisar você por isso. Eu conto sobre a oração de vocês. E sem oração não vai dar. A oração é a comunhão direto com Deus. Amém. É por isso, não tenho palavra para te agradecer, porque vou sair do Caxias do Sul, mas não vou afastar de Deus. Amém. Não vou também afastar de você. Eu tenho para contar testemunho de você, porque você é um povo de Deus. Amém. Então, uma prova para passar com vocês, difícil ou não, problema ou não, mas sabemos que nós sairmos vencedor. Amém. Eu, com muito coração, um pouquinho ferido, eu falei isto com vocês. Tem que fazer com vocês para saber. A minha família precisa de oração também. A minha esposa está chorando sempre. Quando estava pensando, vai sair para separar com vocês. Então, tudo que vou fazer, vou manter a comunicação, a comunhão com o meu pastor Júlio, e os músicos também. Não vou separar com vocês eternamente, mas estamos na terra. Tem que lutar para ter um pãozinho, tem que lutar para vestir, tem que lutar para tudo. Mas a maior batalha, Cristo já pelejou por nós. Amém. No Calvário. Amém. E, segundo a minha oração, eu estou acreditando na oração de você e na fé de você. Deus abençoe. E também, no caso, como o seu diácono, e não afasta, entendeu? Sei que você compreende a situação. Eu não rejeitar o serviço, o trabalho de diácono com vocês, mas
E eu vou sair, mas nós vamos manter a fé e logo sei que meu lugar, se não encontramos aqui na terra, sabemos que nós vamos encontrar lá no céu. E não estou muito longo, mas ninguém vai me lembrar para dizer esse é o pastor Júlio, porque já conheço o pastor Júlio. Ninguém vai me lembrar para dizer, ai, nossa Elma. Não, já conheço. Nós vamos fazer como a Elma está fazendo por irmão Branham, com abraço, somente para dizer, Deus abençoe. E nós vamos fazer mesmo no último dia, se não encontramos aqui na terra. Deus abençoe. Aleluia. Todos entenderam? Nosso irmão vai ficar aqui ainda mais uns dias. Dia 3, né? Dia 3 de abril ele estará viajando para os Estados Unidos, indo embora. E vamos aproveitar ele até lá, né? É difícil, né? A despedida, né? Nossa, a gente se apega, né? E agora vai embora, né? Mas é só por um tempo. Jesus está voltando logo. E estaremos todos juntos, né? Nós não temos nada a reclamar do Senhor, irmão, de sua família. Só nos ajudou. Conte com as nossas orações. Deus abençoe a todos, até quarta-feira. E medite nessa palavra que você ouviu hoje. Tenho certeza que é para te ajudar. Deus abençoe, está concluída aqui a parte da palavra. Agora o irmão Wilder me deixou sem graça para cantar, né? Que Deus abençoe ele. Vamos cantando e podemos sair, né? A Igreja Universal, não a denominação, né? Essa é a Igreja de Cristo. Por sobre a pedra que outros rejeitaram, a Igreja Universal se levantou, e as portas do abismo se fecharam, depois que o Cristo vivo triunfou. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, vieste a tua noiva libertar, vencendo o inimigo audaz e altivo. A salvação mandaste proclamar, na Igreja Universal tão gloriosa, da qual Deus é o sábio construtor. Firmada tem suas bases poderosas, na rocha eterna Cristo Salvador. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, vieste a tua noiva libertar, vencendo o inimigo audaz e altivo. A salvação mandaste proclamar, e neste fundamento inabalável triunfa e marcha a Igreja de Jesus, falando do poder incomparável do sangue que vertido foi na cruz. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo,
vieste a tua noiva libertar, vencendo o inimigo audaz e altivo. A salvação mandaste proclamar. Amém. Que Deus abençoe. Eu me lembro, esse foi o primeiro hino que eu cantei no culto, lá na casinha do saudoso irmão Miguel, irmão tio Miguel, era tio da minha mãe, né? O tio Miguel já partiu, o irmão Pedro lá já partiu, a minha mãe já partiu. Estão ali esperando, né? Estão esperando a mim, estão esperando vocês, fazem parte da noiva, né? Deus abençoe até. Eu digo até domingo, quarta, eu creio que eu estarei aqui, estarei viajando, que os irmãos orem e que vocês possam vir, né? Deus abençoe.